A paz do Senhor a todos vocês. Estamos mais uma vez com muita alegria entrando no lar de vocês para trazermos uma palavra abençoada, uma palavra de direção, uma palavra dos sobrenaturais de Deus. Amém? Então hoje o tema vai ser as manifestações sobrenaturais de Deus no deserto. Eu vou citar algumas, mas com grande revelação para todos vocês, porque às vezes a gente lê a Bíblia e passa batido em algumas coisas que são importantes nós nos aprofundarmos, que nós chamamos de revelações profundas da Bíblia. Eu vou trazer para vocês hoje nessa pregação. E antes eu quero explicar para vocês, para que vocês possam entender e compreender esta pregação, porque nós vamos falar um pouquinho de Jesus no final. Nós temos que entender que Jesus era israelita, ou seja, Jesus era judeu por nascimento. Então, vou dar uma breve explicação. No livro de Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, diz assim: livros da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Um judeu religioso, uma pessoa que acreditava em Deus e seguia as regras da lei de Moisés, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus era esse, então, um judeu religioso. Os pais de Jesus, que eram Maria e José, eram judeus descendentes de Abraão. Então nós estamos indo relatando para vocês o Novo Testamento, um pouco de Jesus, mas para que vocês possam entender a genealogia de Jesus, para nós podermos compreender as coisas que ele fez. Ele foi um judeu legítimo. Então Jesus fazia tudo que um judeu praticante fazia. Vamos verificar isso. Primeiro, foi circuncidado com 8 dias de vida, conforme o livro de Lucas 2:21. Aprendeu as Escrituras, pois todas as crianças judias aprendiam a ler e a obedecer às leis de Deus. Terceiro, celebrava a Páscoa. Como judeu, ele celebrava a Páscoa, que está em Marcos 14:16. E Jesus ia à sinagoga aos sábados. Adorava a Deus com os outros judeus nas sinagogas. Também está em Lucas 4:16. Jesus, inclusive, era chamado de rabino. Está lá em João 1:49, capítulo 9, versículo 2. E frequentava o templo de Jerusalém junto com seus discípulos. E Jesus pregava a obediência às leis da Torá, a Bíblia hebraica. Jesus era, portanto, descendente de Abraão. A Bíblia nos afirma isso. Agora, vamos para 33 séculos atrás, quando tudo isto que vou relatar a vocês aconteceu. Vamos abrir nossas Bíblias aí no texto de Números, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no segundo ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo... Aí ele continua. Então, quando Deus falou a Moisés, o número de pessoas aproximadamente eram 3 milhões de pessoas. Vocês podem imaginar? 3 milhões de pessoas. E vamos compreender o início. Deus... Aí nós temos que voltar um pouquinho mais, saindo de Êxodo, e agora nós vamos para Gênesis 13:16, que diz assim, Deus falando com Abraão: farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder conter o pó da terra, então se contará também a sua descendência. E em Gênesis 22:17 diz assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência
como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Então aqui nós vamos ter uma revelação. Eu gosto muito de estudar a Bíblia para ter as revelações da Bíblia, porque as revelações nos abrem campos espirituais encobertos e são descobertos quando nós temos as revelações. A revelação: esse povo é comparado ao pó e às estrelas. Quando afunda, afunda poeira, mas quando sobe, sobe para as estrelas. Como o pó da terra é de um extremo ao outro, extremo do mundo. Seus filhos serão dispersos de um extremo ao outro extremo do mundo. Como o pó é pisado por todos, assim seus filhos serão pisados pelos povos do mundo. Mas no final, este povo será o vencedor eterno. Então nós temos experiências após o chamado de Abraão, que esse povo realmente foi crescendo, o povo judeu foi crescendo, e foi sempre muito perseguido. Vocês veem aí na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o povo judeu extremamente perseguido, sendo que na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus por perseguição e pisaram sobre eles. Então essa palavra de Deus está se cumprindo. E agora vamos falar sobre o deserto. O deserto é um lugar silencioso, onde você pode ouvir a voz de Deus. É um lugar longe de barulhos, sons diversos, distrações das grandes cidades, campos ou fazendas. Lugar onde você pode se concentrar na presença de Deus. Então, nós estamos passando com essa Covid-19 por um momento de deserto, podemos falar, por isso que eu tenho pregado para vocês sobre ser fortes e corajosos, porque nós estamos passando num momento da humanidade muito difícil, todos nós estamos em isolamento dentro de casa, o mundo inteiro, então nós estamos no deserto, mas é um lugar de silêncio e é a hora que nós devemos aproveitar para ouvir as manifestações de Deus, para ver as manifestações de Deus. É o momento do silêncio, é o momento da quietude, é o momento que sobra tempo. Então você pode se dedicar mais à palavra, orar mais, ler mais a palavra. Então, quando nós temos esse silêncio, nós podemos ouvir a voz de Deus de uma maneira mais real. E o deserto é um lugar de silêncio onde você pode ouvir realmente a voz de Deus. É um lugar onde é fácil de se perder também. Não há sinalização nas areias, nas dunas de areia, não há estradas, não há pontes, rios e a temperatura de dia é quente e a noite é fria. E muitas vezes há tempestade de areia no deserto que complica mais estar no deserto e ainda ter uma tempestade de areia. Nós estamos no momento no deserto, fazendo uma pluralidade, né? Nós estamos passando por um deserto e às vezes temos uma tempestade de areia. Ou seja, estamos com a Covid-19 e entra uma tempestade de areia que está assolando muitas cidades, que é a dengue no Brasil. Em outros lugares é a gripe, em outros países é a gripe. Mas no Brasil está sendo a dengue. Então o que é isso? É uma tempestade de areia. A mesma tempestade de areia. Amém? O deserto é um lugar onde você sente seu isolamento e busca alcançar uma força maior, acima e além de você. É um momento de superação. Quando nós estamos no deserto, nós estamos geralmente sozinhos, né? Mas possamos estar sozinhos ou com um grupo de pessoas. O deserto não tem sinalização, não tem rua, não tem sinais, não é verdade? Não tem recursos para sobrevivermos, não tem alimento. Então, é nesse momento que a gente busca Deus, para que Deus possa nos orientar, nos direcionar nas necessidades que nós temos ou que nós possuímos. Mas Deus
e está conosco no deserto, como esteve com o povo israelita no deserto durante 40 anos. Não faltou maná, não faltou codornizes, não faltou água. E havia uma proteção do Senhor naquele povo. Então, mesmo que nós possamos estar no deserto com essa Covid-19, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com vocês. Nós não estamos desamparados, por isso que nós temos que ser fortes e corajosos para passarmos esta fase. Amém? E eu vou agora relatar para vocês fatos, situações importantes que aconteceram ao povo israelita no deserto do Sinai, na sua caminhada à Terra Prometida. Neste momento eles estavam se preparando para sair do Monte Sinai. Eles estavam prestes a começar a segunda parte da jornada do Sinai à Terra Prometida. Então, eles estavam numa fase. E ali, nesse momento, que estão ali, é entregue para eles a Torá ou o Pentateuco. Torá dos judeus, trazendo para nós o nosso Pentateuco. Foi entregue no deserto e no Monte Sinai. Então, estavam no deserto e dentro do deserto tinha o Monte Sinai. Então, deserto e o Monte Sinai, lá que ela foi entregue. 90 dias após os judeus terem deixado o Egito. O mês hebraico de Sivan, que é junho, estavam cientes de que o momento de sua realização como povo de Deus ocorreria no Monte Sinai. Era lá que se tornariam uma nação, um povo único e eterno. Ali que eles vão se tornar um povo único e eterno. Em Êxodo 19:3, diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Olha que maravilha. Deus fala, observe que Deus fala diretamente com Moisés, não usa intermediários. Moisés é um grande profeta, um grande legislador. Revelação. Aqui vem uma revelação para as irmãs abençoada. Meu irmão, acorda aí. Tem uma revelação abençoada para você, viu? Casa de Jacó quer dizer as senhoras, as mães, as esposas. Deus quis que as primeiras palavras de Moisés fossem dirigidas com muito tato, muita delicadeza e habilidade às mães, às esposas. Pois Deus sabia perfeitamente ser a mãe quem cuida da educação dos filhos. É ela, pelo constante convívio com os filhos, quem orienta a formação moral do caráter. É a mãe que dá ao seu lar o sentido de harmonia, de carinho e de cultura. Eu vou repetir porque isso aqui são palavras sábias para as mães. Ou seja, ela tem constante convívio com os filhos, quem orienta a formação moral do caráter, é a mãe que dá ao seu lar o sentido de harmonia. E mães, vocês é que dão dentro do lar o sentido de harmonia, de carinho e de cultura. Por isso que, quando Deus diz então em Êxodo 19:13, voltando, né? Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó. A casa de Jacó são todos, mas especialmente para as mães, para as esposas, que essa palavra foi direcionada. Porque Deus, eu vou pregar breve sobre o povo judeu como nação, estou preparando um estudo longo. Um dos pontos mais importantes de Deus é a educação do povo. Deus se preocupa muito com a educação do povo. Temos que educar os nossos filhos e cabe às mães a primeira responsabilidade de educar os seus filhos em todos os detalhes. A posterior, juntamente, vem os pais. Mas cabe às mães fazerem esse trabalho. O filho vai estudar, a mãe deve acompanhar, quer ver suas lições,
quero ver o que tem de matéria para nós fazermos, eu vou estar te acompanhando. Não é dizer assim, filho, faz aí. Não, você vai estar junto acompanhando. Ele tem que entender que você é a educadora dele ou dela. Quando vem a educação, vem o respeito, vem a sabedoria. E nesse treinamento do seu filho ou da sua filha da escola, você vai educando em palavras, em leituras, em correções extremamente fáceis de fazer porque você está vivendo aquele momento. Vamos lá, mães. Deus tem um carinho com vocês tão especial, né? Em Êxodo 16, 19, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte Sinai, e muito forte clangor, que é o som do chofar. Aqui no caso da trombeta, a mesma coisa. De maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha que maravilha, né? Então, isso está em Êxodo 19, capítulo 19, versículo 16 a 19. E agora vamos ver Êxodo 20, 18. Hoje vamos ter muitos textos bíblicos. Repetindo, Êxodo 20, 18. Todo o povo, ou seja, os 3 milhões de pessoas que estavam ali, presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegava. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Era muito poder. Deus, na sua essência, estava se apresentando. Agora vamos ver isto, ler isto na Torá. Diz assim: e todo o povo, olhem aí a revelação. Essa pregação é para essas revelações. Primeira revelação: e todo o povo via os trovões. Vou repetir. Via os trovões, as tochas, o som do chofar e o monte fumegando. E viu o povo e tremeu e ficou de longe. Então, vamos agora para as revelações. Isso eu adoro. Revelações é que nos elevam a um nível espiritual maior. Saímos do cotidiano, saímos do rotinismo, saímos daquele dia a dia. Essas revelações que nos levam a outras revelações, que nos levam a outras revelações, e nós vamos subindo espiritualmente, vamos nos elevando espiritualmente, entendendo a palavra na sua profundidade espiritual e os seus derivativos. Como se abrem portas com as revelações. Às vezes, muitos de nós podemos ter visto isso, lido esse Êxodo 20, 19, e não percebemos. E todo o povo via os trovões. Parei. Via os trovões? Vamos falar sobre isso. Agora você é curioso, né? Tá bom. Então o Pentateuco, a Torá, foi dado através de 3 coisas. Por que eu estou explicando isso? Volto a ressaltar. Porque Jesus tem parte dessa história porque ele é judeu. Então ele seguia as direções judaicas. Então nós temos que entender um pouco melhor da vida de Jesus. Não basta pegar o Novo Testamento, ler o Testamento, mas não entender a procedência de Jesus. Nós temos que entender e compreender a procedência de Jesus estudando o Pentateuco ou estudando a Torá profundamente. Por quê? Porque nós vamos entender Jesus melhor. Nós vamos entender as ações e reações de Jesus. Nós vamos entender a razão do trabalho dele na terra. Nós vamos entender coisas que nós, se não lermos o Antigo Testamento, vamos ficar devendo, porque nós não vamos compreender. Amém? E aqui, o Pentateuco, a Torá, foi dado através de 3 coisas. Anote aí 3 coisas. Primeiro, fogo. Êxodo 19, 18 diz assim: todo monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Então, o fogo está associado ao calor e energia.
sede espiritual, poder de Deus, poder do Espírito Santo. Porque fumegava, o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E o que era o Senhor? O Senhor era calor, o Senhor era energia, o Senhor era poder, ali se manifestando. Então, ele foi revelado, Pentateuco, a Torá, primeiro pelo fogo. Segundo, água. Está em Juízes, capítulo 5, versículo 4, diz assim: a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. A água está associada a saciar a sede. O que é saciar a sede? É saciar a sede através da palavra de Deus. Vocês podem ver que há essa ligação de fogo, essa ligação de água, né? E o terceiro é o deserto. Tudo aconteceu no deserto. Muitas coisas da nossa vida acontecem no deserto, quando nós menos esperamos, ou quando nós não temos nenhuma perspectiva. Deus vai lá e faz a mudança. Deus vai lá e altera a direção. Eu vou provar para vocês que ele faz isso. Então, tudo aconteceu no deserto. Em Números 1 diz assim: falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai. Onde é que ele falou? No deserto do Sinai. Você está no deserto? Deus quer falar contigo e você não está percebendo. Deus quer conversar contigo e tu não está deixando. Deus está abrindo portas para você e você não está vendo. Mas pastor, eu estou no isolamento. O pessoal estava no deserto. Nós estamos no isolamento do deserto e Deus está falando com nós tremendamente. Não só na parte religiosa específica, em todas as coisas. Em tudo que nós estamos fazendo, Deus está falando conosco mais do que nunca, porque nós estamos tendo tempo de ouvi-lo, de ver a palavra, de ler a palavra com mais tempo. Então ele está se manifestando. Para aí você aí que tem. Para aí. Deus está se manifestando, você não está vendo? Deus está falando contigo e não está vendo? Deus está te trazendo raciocínios diferentes, você não está vendo? Você não está percebendo? Entre nesse percepção espiritual. Eu já prego muito isso para você. A percepção nos detalhes, por isso que eu gosto das revelações. Elas são percepções de quem está ligado. Amém? Então, o que é o deserto? Associado ao espaço inerte, nem tem ponto de partida, nem destino, precisa de sinalização. É ali que Deus se manifesta. Então fique preparado, Deus vai se manifestar com você, vai te dizer coisas, vai falar com você, vai te orientar, vai te dar dicas, vai te dar um monte de coisa. Perceba isso. Na igreja, quando nós estamos lá, Deus não dá tantas direções, tantas palavras proféticas. Como nós não estamos na igreja, não tem como estar profetizando por aqui pela internet. Ele está falando com vocês. Ele está se manifestando com vocês. Acorda aí, acorda aí. Deus está falando comigo e eu não estou vendo. Tá, agora, a partir de agora você tem que ver. Em detalhes. Amém? No Monte Sinai, Deus não se revelou a um profeta somente, mas a um povo inteiro. Olha, a um povo inteiro, 3 milhões de pessoas viram a manifestação da essência de Deus. Eram homens, mulheres, crianças, velhos e até os estrangeiros que acompanhavam eles. 3 milhões viram isso. Vou repetir, 3 milhões. Acordou? Foi a democracia do conhecimento da lei de Deus. Todos deveriam ter acesso ao conhecimento, educação e alfabetização. Se você deseja criar uma sociedade justa e compassiva, comece pela educação. A educação, e Deus se preocupou com isso. Por isso que Deus se manifestou no Monte Sinai, democraticamente se revelou. Para quê? Para que as pessoas vissem que ele é igual para todos. Não é para uma parte, não é para um terço, não é para um quarto. É para todos. Não interessa o nível cultural. Interessa que é geral, para todos nós. É o bem comum de Deus nas suas revelações. Amém? Amém? Pode ser amém aí.
Vamos entender como a revelação do Sinai foi percebida pelos nossos sentidos. Êxodo 19, 18 diz assim: e todo o povo... Aqui tem uma revelação estrondosa. Eu fiquei lendo isso aqui, me interiorizando, entendendo esses detalhes que a gente vê o que Deus faz. E todo o povo via os trovões, as tochas, o som do chofar e o monte fumegando, e viu o povo e tremeu e ficou de longe. Vamos às revelações? Vamos. Eles viram os sons dos trovões. Eles viram os sons dos trovões. Eu nunca vi o som do trovão. Eu escutei, mas ver eu nunca vi. Se você viu, parabéns. Eu nunca vi. Então, vozes não são vistas. Você não vê uma voz. Estou falando com vocês, mas vocês não estão vendo a minha voz. Vocês estão ouvindo a minha voz. Mas vocês não estão vendo a minha voz. Você vê o vento. Você não está vendo, você vê o vento. Tá? Você sente o vento, mas tá batendo um vento aí. Na verdade, mas você não vê o vento em detalhe. Está batendo um vento. Esse é o que nós chamamos. Está batendo um vento aí, está batendo um vento aí. E aqui no caso, vozes não são vistas, mas sim ouvidas. Também trovões só podem ser ouvidos e não vistos. Olha a mudança radical, hein? Mas o sentido exato da frase é que o povo percebeu vozes que acompanhavam os trovões. O povo compreendeu e percebeu o sobrenatural naquele momento. Lembrando que a visão é uma experiência física, nós vemos o próprio objeto. A audição registra o que ouvimos. Exemplo, ouvir uma música, o barulho de um carro, o barulho de um trem, o barulho de um avião, um barulho de movimento de automóveis, o barulho de uma buzina. Portanto, eles viram o que é ouvido e escutaram o que é visto. Olha, isso aí, irmãos, é uma revelação extraordinária. Quando isso aconteceu, eles entraram no sobrenatural de Deus. Por isso que eu estou, nesta pregação, focado nestas revelações de Deus. Por exemplo, um pastor que veio pregar sobre a mulher lá que é 12 anos com hemorragia. Quando o pastor vem pregar, a primeira pergunta que se faz, ou um evangelista, um mestre, um apóstolo, o que ele vai trazer de revelação? Porque eu já ouvi tanta essa pregação, você já ouviu tanta essa pregação que às vezes se torna até cansativo. Mas você fica atento para saber qual a revelação que ele está trazendo que eu não vi ainda, que eu não percebi. Se no final da pregação você não teve nenhuma relação, ela vai passar com mais uma pregação. Mas se tiver uma revelação diferente, opa, e tem uma revelação diferente, tem algo que eu nunca vi ou ouvi, que vai acrescentar no meu conhecimento religioso. Então aqui, quando nós entramos no sobrenatural de Deus, é isso que eu quero puxar, o sobrenatural de Deus está nos detalhes das revelações. Nós a percebemos na Bíblia nos detalhes das revelações. Às vezes são maiores, às vezes são médias, às vezes são pequenas, mas existem. Quando isso acontece, a gente entra no sobrenatural de Deus, em outra realidade cósmica espiritual. Portanto, ela existe. Ela existe porque nós entramos em uma nova realidade. Muitas vezes insistimos em aplicar a revelação à nossa realidade, dentro das nossas lógicas, dentro do racional humano, e Deus não segue esse caminho. Esta direção, ele age diferentemente. Nós, com Deus, nós não podemos ter uma lógica, porque Deus, ele é lógico, mas ele é ilógico também. Nós não podemos raciocinar com o nosso raciocínio
como se fosse matemática, 2 mais 2, 4. Não é assim com Deus. E aqui, nesse texto, é muito claro que Deus reverte o que nós pensamos. Olha, onde já se viu, o povo diz que viu trovões. É brincadeira, né? Viu trovões. O povo via trovões. Se eu disser para você, alguém disser para você, eu vi trovões. História é essa de você ver trovões. Mas existe, o Bíblia está nos falando que existe, prova isso. Veja, então, não use a lógica humana para entender as coisas de Deus, porque não vai dar certo, não. Nossa lógica é limitada e a lógica de Deus, a ilógica de Deus é universal. Nós temos que nos adaptar à existência e às revelações dele, como esse povo de 3 milhões de pessoas que estavam lá e viram os trovões. Viram. Eles viram os trovões. Oh, que maravilha. Então não fique dentro das suas lógicas, dentro do teu racional, porque Deus é irracional. Muitas vezes, quando nós temos experiências grandiosas, que às vezes todos nós temos experiências grandiosas, seja em sonhos, seja no sobrenatural, tendo visões, enfim, a gente, não! 3 milhões de pessoas viram algo sobrenatural. Lógico, diz a palavra que eles ficaram nervosos, tremeram, né? Diz aquele que eles ficaram tremeram, o povo tremeu, ficou longe. Não fique longe, não trema, porque Deus vai se apresentar. Ó, palavra profética. Não fique longe, porque Deus vai se apresentar. A essência dele vai se apresentar em você, seja em sonhos, seja na palavra, seja em louvores, seja na oração, seja no devocional, ele vai se apresentar a você. E não vai ser só na parte religiosa não, viu? É na toda a extensão da sua vida, em todos os detalhes da sua vida. Aleluia! Que bênção, né? Entramos no sobrenatural. Muitas vezes estudamos a Bíblia e usamos o nosso racional para interpretar, revelar e entender a ação de Deus. Isso é uma verdade. A gente usa o racional. Foi assim. Mas se sair um pouquinho, não, a gente busca. Não, puxa para cá. Não, é para lá mesmo. É o irracional de Deus que está agindo. É o irracional para nós, para ele não. Porque nós temos uma conduta de racional. Ele não tem essa conduta, ele age como ele quer, da maneira que ele quer, contra leis e princípios que ele quer, porque ele criou tudo, ele é o Criador. Amém? Então, dentro da nossa, mas Deus é infinitamente superior em se revelar. E nós temos que, se você olhar e ler o Velho Testamento, ele é muito rico em revelações diferentes, em fatos sobrenaturais. Eu até fico às vezes pensando, por que hoje em dia a gente não tem esses fatos sobrenaturais? Eu gostaria de ver mais sobrenaturais. E quando a gente vê coisas mais sobrenaturais, a nossa fé aumenta. Não que ela venha diminuir, mas ela aumenta, porque nós estamos vendo. Nós estamos ouvindo. Mesmo que se inverta, como eles viram trovões que ninguém vê, mas eles viram. Temos que estar preparados para isso. O povo tem que estar preparado para essas coisas. Para uma visitação celestial de um anjo na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, falar com você. Eu já tive uma experiência de um anjo falar comigo no aeroporto. Vim se identificar com o mensageiro. Você leva um susto. O anjo falou para mim, sou o mensageiro de Deus, eu quase caí no chão. E eu não era crente ainda, hein? Não era crente. Então é isso. E ele ainda perguntou para mim, eu estou te dando o seguinte recado de Deus. Falou assim, tu entendeu? Eu digo, sim, entendi. Quer que eu repita? Eu digo, não precisa repetir não. Tá bom, eu entendi. Então, obedeça o que Deus mandou você fazer. Experiência inesquecível. Tem uma série de experiências inesquecíveis e sobrenaturais, que no fim elas vão se tornando até naturais, porque você vai ter tanta experiência. E eu quero que você busque isso.
Porque se você tiver, você vai compartilhar com todos nós. Se eu tiver, eu vou compartilhar com vocês. Nós vamos crescendo espiritualmente. Diga um aleluia aí. Aleluia! Exemplos das maravilhas de Deus do sobrenatural. Aqui tem um fato que eu puxei na Bíblia que me chama muito a atenção. Às vezes passa desapercebido, né? Mas não pode. E hoje o meu foco é isso. Não deixe passar desapercebido quando você lê a Bíblia detalhes que vão te trazer grandes revelações de Deus e do reino de Deus e que vão fazer você subir e crescer espiritualmente. Amém? Não peço para repetir, porque eu não vou conseguir repetir. Então, lá em Deuteronômio 29:5 diz assim: 40 anos vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. A gente já ouviu isso, mas para um pouquinho para pensar, eu parei. A gente compra um sapato, dura quanto tempo? Se for de mulher, então, rapidinho, né? Quanto tempo dura um sapato? Eu duvido que algum de nós tenha um sapato com 40 anos, a mesma coisa. Eu duvido que algum de nós, usando diariamente o sapato ou chinelo, tenha um chinelo de 40 anos. Eu duvido que alguém tenha uma roupa que use diariamente, que a roupa ainda esteja inteira. E aqui, quando os israelitas estavam caminhando pelo deserto, Deus, olha, o que Deus fez? Evitou o processo de decomposição dos seus sapatos e roupas. E eles o usaram continuamente por 40 anos, sem se desgastar nada. Vou repetir. Quando os israelitas estavam caminhando pelo deserto, Deus evitou o processo de decomposição dos seus sapatos e roupas. E eles o usaram continuamente por 40 anos, sem se desgastar nada. Pense nisso, parar um processo de desgaste. Dentro do nosso raciocínio é impossível. Alguém diz para ti, olha, vou parar o teu processo, vai usar sapato a vida inteira, que 40 anos eu não vou desgastar. Você para de brincadeira, né? Mas aqui é possível, a Bíblia fala que é possível. Está lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, é possível. Então, é isso que eu quero acionar. Hoje eu estou assim, fervoroso com vocês nessa área. Porque eu vejo caminhos se abrindo espirituais. Eu vejo níveis espirituais sendo extrapolados por nossa iniciativa. Porque quando nós vamos buscar, Deus desce e nos cede. Nesse momento, eu estou exercitando vocês, exortando vocês, direcionando vocês para um outro patamar de experiências sobrenaturais, porque nós estamos num deserto e nós estamos tendo tempo de escutar Deus e ouvir a Deus. Então é um momento próprio para aproveitarmos essa oportunidade do isolamento, porque Deus quer se manifestar. Às vezes Deus quer falar, a gente, não é coisa da minha cabeça, não é coisa... Não é, às vezes é Deus falando mesmo. Acredite. Não desgastou nada. Parou o processo de desgaste. Então, dentro do nosso raciocínio, isso é impossível para Deus, não é? Por isso que quando a gente ora, por exemplo, a gente ora às vezes para a pessoa crescer. Já orei por várias pessoas e elas cresceram, aí na igreja tem testemunho disso. Aí tem pessoa que fica, vê se pode uma pessoa crescer, a vida inteira vai crescer. Pode! Por isso que a gente tem que fazer algumas coisas que são sobrenaturais, para ativar o mundo sobrenatural. Se você que está me vendo acredita, comece a exercitar as coisas sobrenaturais boas, úteis. Porque esse direito é dado a vocês. A Bíblia nos concede este direito. Jesus nos concede este direito.
O Espírito Santo nos concede este direito. A palavra disse que nós íamos fazer muito mais que Jesus. Então ele nos deu autoridade para fazermos mais. Temos o Velho Testamento, temos o Novo Testamento, temos experiência do Velho Testamento, temos experiência do Novo Testamento e temos a prática dos dois testamentos. Ô glória, né? Ô glória. Ô glória. Dá vontade de entrar na casa de vocês e abençoar, colocar a mão, vamos abençoando, vamos fazendo a obra, porque é isso que Deus quer. A gente fica aqui em casa, com vocês em casa, fica louco para trabalhar, para agir no reino de Deus, para fazer as coisas de Deus, está cheio da unção, está transbordando unção e dentro de casa só posso usar o telefone e internet, dá um nervoso. Eu quero estar na rua, na prática, fazendo, dentro da igreja fazendo, abençoando, libertando, curando, salvando, dando exortação, dando direção, aconselhando, porque você está transbordando. Ah, problema, todo mundo tem problema. Mas se nós somos fortes e corajosos, nós vamos vencer todos, que nem Josué. Amém? Também, posso falar em outros exemplos para vocês, posso falar das 10 pragas do Egito, da fuga do povo através do Mar Vermelho, o maná alimentando esse povo durante 40 anos, as codornizes, água de Refidim. Quantas coisas nós temos? Quantas coisas, fatos sobrenaturais da essência de Deus manifestado. Se ele se manifestou no Antigo Testamento completamente, se ele se manifesta no Novo Testamento completamente e através de Jesus e do Espírito Santo, o que nós temos que aprender? Que isso está ao nosso alcance, está ao meu alcance, está ao seu alcance. Nós temos talentos espirituais, nós temos os dons espirituais, nós temos aqui praticar. Praticar a palavra, praticar o exercício do poder. Deus praticou o exercício do seu poder quando ele fez tudo isso lá no Monte Sinai. E entregou a lei, entregou as direções, a legislação para Moisés. É uma grande manifestação de Deus, estrondosa manifestação de Deus. Neste momento, Deus entra em ação e apresenta-se a si mesmo. Ele se apresenta a si mesmo, como ele é. Se você dizer ao Senhor, se apresente como o Senhor é, a sua essência aqui na minha casa, junto comigo, no meu sonho, na minha leitura, no meu louvor, se apresente. É que às vezes nós entramos numa coisa tão rasteira, numa oração tão pequena, num rotinismo diário tão pequeno que não cresce. É uma rotina. Se apresenta um problema novo, você vai orar pelo problema novo, mas não sai daquela rotina de problema, de dificuldade, de lutas. E Deus quer te tirar disso para te levar a um nível maior. E eu estou puxando você. Quer ser pelos cabelos? Então puxo pelos cabelos. Vai. Quem tem cabelo? Puxo você pelos seus ombros. Vamos. Deus tem uma coisa maior para você. Muito mais que você pensa ou imagina. Saia da caixa. Entre na caixa espiritual infinita. Ok, vamos em frente. Veja, vale também esse pensamento para a ação de Jesus na terra e os seus milagres. Como explicar os milagres de Jesus? Vamos entrar no Novo Testamento. Jesus se apresenta como judeu, né? Entra em ação na sua essência, não como nós tentamos compreender. Jesus é um exemplo no Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos. Ele se apresenta como essência. Ele faz acontecer. Ah, você vai dizer, mas ele é Jesus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Amém, concordo com você. Mas, ele deixou o Espírito Santo, repassou aos seus apóstolos. Notaram, observem, os apóstolos eram, maioria pescadores, não eram ninguém, eram simples pescadores. E eles se tornaram conhecidíssimos até hoje, há 2000 anos atrás. Se eles ficassem como?
pescadores, nós não íamos conhecer eles. Mas como Jesus os chamou, eles se tornaram conhecidos de nós. E vão continuar conhecidos de nós. Por quê? Porque eles exercitaram a essência de Deus do Velho Testamento e a essência de Deus e de Jesus no Novo Testamento através do Espírito Santo. Foi repassado de Jesus para os seus discípulos, depois para os seus seguidores e chegou até nós via o poder do Espírito Santo e via os dons espirituais de 1 Coríntios 12. Está lá na Bíblia. Tem dúvida? Abra sua Bíblia em Coríntios capítulo 12, do versículo 1 em diante. Você vai ver muita coisa ali que está à nossa disposição. Você tem talento humano, tem talento espiritual, tem talento emocional, mas às vezes falta esse detalhe da unção, esse detalhe de ser despertado para isso que Deus quer para você. Às vezes, praticamente, você, num ato de coragem ou necessidade de estar alguém doente, você vai lá, vou orar, né? Vamos ver quem sabe. Daí você ora e cura. Curou. Ufa, curou. Mas não repete mais. Não faz a repetição. Eu vejo crianças abençoarem as pessoas que estão com doença, cura a criança. Eu vou orar porque eu já curei lá, vou usar. E a criança usa. Você tem que orar ao altar ser criança. Deu para entender? Então vamos em frente. Hoje é um momento de exortação espiritual, essência de Deus sobre nós. Diante das... E não tente entender as explicações de Jesus, não tente compreender como ele se apresentava, mas tente entender que ele fazia, ele realizava. Diante dessas explicações, temos que compreender que a ação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, estão acima do nosso raciocínio. Não entre com o teu raciocínio. Se você achar que tem que orar para alguém porque essa pessoa tem que crescer, ore. O teu raciocínio vai dizer não ore. Mas o teu espiritual vai dizer ore. Viu uma pessoa doente? O teu raciocínio vai dizer não vai dar certo. Isso é coisa para o pastor, para a pastora, para o evangelista. Não. É o teu raciocínio lógico que está impedindo de você progredir. Ele está te bloqueando. Ele limita e você fica dentro da limitação. Saia da limitação. Exerça o seu poder como autoridade do Senhor, como embaixador do reino de Deus. Exerça esse poder que está à sua disposição. Olha, se não der certo uma vez, vá na segunda. Se não der na segunda, vá na terceira. Daqui a pouco vai dar certo. Não desista. Grandes pregadores e homens hoje usados por Deus no passado falavam e escreveram muito isso. Tentei uma vez, tentei segunda, tentei terceira, tentei quarta. Na quinta vez é que eu vi os milagres acontecer. Deus usando essa pessoa, ou estas pessoas. Você está testando a tua fé também, né? Tem que ser persistente. Vamos. Então, nós temos que, diante dessas explicações, temos que compreender que a ação de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, estão acima do nosso raciocínio lógico. E sim, dentro do abstrato. Mas que eles existem. Aqui está a Bíblia é prova. E nós podemos desfrutar dessas ações, pedindo a Deus, Jesus e o Espírito Santo que se apresentem na sua essência. Eles têm que se apresentar na sua essência. Se você está com o coração querendo fazer a obra com todo o carinho, com todo o amor, com toda a compaixão pelas pessoas, você acha que Deus, Jesus, Espírito Santo não vão liberar esse poder, essa unção para você? Vai. Às vezes é nós que impedimos. Nós que nos bloqueamos. E hoje é um dia de desbloqueio a mente de vocês, desbloqueio o espírito de vocês, desbloqueio a alma de vocês para vocês fazerem a obra. Uma obra gigantesca. Nós estamos no deserto, vocês vão ver quando nós voltarmos.
desse isolamento, o que nós vamos ter de trabalho com as pessoas. Tem pessoas em depressão, em estresse, pessoas com medo, com pânico. Nós vamos ter que ajudar essas pessoas. Nós, os fortes do Senhor. Nós somos os fortes do Senhor. Nós somos o esteio do Senhor. A nossa marca tem que ficar a marca de ser os fortes e corajosos. Não medrosos, mas fortes e corajosos. Diante do exposto, há um espaço espiritual para nós adentrarmos e obtermos respostas ou ações de Deus a nosso favor. Temos que saber pedir e sair do rotinismo diário. O que eu falei para vocês? Se você vive numa rotina de oração, numa rotina de leitura, a Bíblia não vai funcionar. Nós temos que ser diferentes nesse entendimento. Que a essência maior é Deus e que Deus e Jesus, o Espírito Santo, vão se revelar para nós. E já se revelam na palavra. Se eu estou falando aqui, está sendo revelada a palavra. Eles se revelam nas orações, nos louvores, na adoração. Então, nós temos que partir para a iniciativa própria. Eu vou fazer isso aqui, eu vou trabalhar isso aqui, eu vou me dedicar a isso aqui, eu vou ser criativo nisso. E é assim que Jesus fez. Quanta criatividade que Jesus teve. Quanta criatividade que Jesus teve, quanta criatividade que Deus teve, quanta criatividade que o Espírito Santo teve. A criatividade espiritual tem que emanar de nós, tem que crescer dentro de nós, tem que ser descoberta dentro de nós e nós fazermos isso. Não fique esperando pelo próximo, não vai funcionar. Enquanto isso, as pessoas estão esperando de nós uma reação. Afinal, nós somos os cristãos, né, os evangélicos. Temos que dar exemplos. Saia do rotinismo. Saia das mesmas petições. Saia dos mesmos enredos humanos e espirituais. Gere coisas novas. Acredite no seu potencial. Acredite na sua credibilidade espiritual. Acredite no que Deus está falando com você. Amém? Esta é a palavra avivada de hoje no deserto. É o maná no deserto. É uma palavra de direção. É uma palavra de criatividade. É uma palavra de exortação. É uma palavra para te acordar se você estiver dormindo. Em vez de você ficar, eu vejo coisas no Facebook, irmãos, no Instagram, fotos e mais fotos, repetitivas. Olha que uma foto, não repete para que perder tanto tempo? Pegue a palavra e só, Senhor, fecha no teu quarto, Senhor, eu quero a tua essência. Eu quero ter aquela experiência do povo israelita lá no Monte Sinai, onde o Senhor entregou as leis, as tábuas das leis. Por sinal, aquelas tábuas, os livros dos 10 mandamentos são gêmeos, iguais, né? Sabe, isso está revelação, né? Outra revelação eu passei para vocês hoje. Uma das grandes revelações que eu falei no sentido de os apóstolos eram pescadores, não eram gente comum. Não estou desfazendo deles, mas eram gente comum. Mas eles cresceram quando Jesus veio e quando eles foram treinados por Jesus e quando, principalmente lá em Atos, quando eles, Jesus já não estava mais, já estava no céu. Atos capítulo 1, leia lá. O Espírito Santo veio sobre eles e ali mudou a vida deles, se tornaram famosos até hoje. E eles tiveram muitas iniciativas espirituais. Seguiram os exemplos de Jesus, mas tiveram as suas próprias criatividades, os seus próprios modelos, as suas próprias experiências. E quando não os tinham, que às vezes era necessário em determinados momentos, Deus intervia e ajudava eles. Vocês estão entendendo? Quando nós estamos nos esforçando para entrar nesses níveis diferentes, se às vezes nós passamos batido em alguma coisa, Deus vem, opa!
Vou fazer por você para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Aleluia. Então agora nós vamos orar. Vamos orar por essa palavra e que você está precisando, onde o sobrenatural de Deus é necessário para agir, para entrar em ação, por exemplo, a cura de uma doença, de uma enfermidade, cura de um câncer, cura de uma pneumonia, de uma tuberculose, de uma dengue, enfim, de câncer. O que você precisa? Uma mudança radical na tua vida, uma libertação de bebida, de vícios, enfim. Sair de algum cativeiro, sair da monotonia. Enfim, você sabe que você está precisando para o sobrenatural entrar. Eu não estou falando de coisas normais, eu estou falando de coisas anormais. Eu não estou falando de coisas lógicas, estou falando de coisas não lógicas. Porque Deus aceita as racionais nossas e Ele aceita essas que não são racionais, são extremamente ilógicas. As lógicas nós administramos, mas Ele quer que a gente entre nas coisas que não têm lógica. Você vai entrar na profundidade da essência de Deus, de Jesus no Espírito Santo, nestas coisas que não, nesses fatos que não têm lógica. Não trabalhe com a lógica. Trabalhe normalmente, mas você sabe que existe a não lógica, que é a ciência do raciocínio. Lógica é a ciência do raciocínio. Às vezes você não vai usar raciocínio, porque Deus vai fazer para ter um raciocínio completamente diferente, que foge a todo e qualquer padrão que você esteja pensando ou que você esteja raciocinando, porque a essência dele não entra e não cabe nem na lógica, nem na não lógica, nem no racional, nem no irracional. Ele é universal. E nós temos que entender isso. Amplitude espiritual, amplitude da vida, amplitude da felicidade, amplitude da alma, amplitude emocional, amplitude psicológica, todas vindas de Deus. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos na Tua presença, grandioso Deus, grandioso Jesus, grandiosíssimo Espírito Santo de Deus. E eu quero pedir a Tua bênção para esta palavra que nós ministramos hoje sobre as manifestações sobrenaturais de Deus no deserto. Que estas manifestações que nós apresentamos hoje, enfim, que elas aconteçam na nossa vida em todas as áreas que nós necessitamos. E se nesse momento que nós estamos no deserto for em função de uma enfermidade, de uma doença incurável, se for para uma mudança de vida radical, se for para uma libertação, se for para adentrarmos em coisas maiores espirituais, se for para nos libertar, Senhor, das coisas que são rotinismo dentro da nossa vida religiosa ou fora dela, que neste dia, Senhor, o Senhor possa, hoje é um dia marcado, Senhor, pela vitória, que o Senhor possa nos libertar disso e nos levar a níveis e padrões cósmicos, espirituais, de um outro nível, de um outro conhecimento, de coisas que nós nunca vimos, de coisas que nós nunca presenciamos, que nós possamos ouvir e possamos ver os trovões. É importante isso, Senhor, que nós tenhamos essas experiências sobrenaturais como eles tiveram. Eles viram os trovões. Eles viram, Senhor, os trovões. Então nós te pedimos essas coisas sobrenaturais. Entramos nesse nível, nesse patamar e queremos um nível maior. Buscamos um nível espiritual maior, Senhor. Nos concede isso. Pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, nós queremos avançar no reino de Deus. Nós não queremos estar, Senhor, parados. Nós não queremos estar travados, destrava. Se tem alguém aqui, lá desse lado, Senhor, nessas casas, nesses apartamentos, nos lares, destrava agora, Senhor. Cura agora, Senhor. Liberta agora, Senhor. E marcamos com esta pregação um novo tempo sobrenatural nas nossas vidas.
Um novo tempo para mim, um novo tempo para nós, um novo tempo para a nossa vida, um novo tempo de revelações, um novo tempo de experiências, um novo tempo de vivências que Deus quer para nós. Que a essência de Deus se revele na nossa vida. E nos abençoe, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Aproveitamos para abençoar todos os lares agora, com saúde, com alegria, que nenhuma Covid-19 alcance as pessoas que estão me vendo, nem seus familiares, nem a dengue, que também está grande aqui na nossa cidade de Brasília, também ninguém seja atingido por essa peste. E te pedimos a tua bênção em todos os lares, com muita paz, com muita tranquilidade e com o amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Eu e a pastora Rose estamos trabalhando muito em leitura e em estudo. Nosso dia está sendo só isso. Não temos feito outra coisa para dar a vocês um alimento espiritual, verdadeiros banquetes espirituais, para que vocês possam ter esse alimento e que vocês possam ser sustentados pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu agradeço esta oportunidade de estar com todos vocês, em nome do Senhor Jesus, e até a próxima. Amém.